Em Esboço de Psicanálise, Freud compara o impacto de um trauma psicológico ao de uma agulhada no embrião humano. Uma agulhada num organismo desenvolvido é inofensiva. Porém, se for numa massa de células no ato da divisão celular, promoverá uma profunda alteração no desenvolvimento daquele ser humano em formação. Então, hoje eu vou falar sobre algo diferente do padrão do canal. Esses dias eu tava olhando no Instagram e eu achei isso aqui. Hey, I'm Angel. Welcome to my place. What do you wanna do? You wanna go out? Okay. Where do you wanna go? Forest. Alright. Let's get ready. It's actually nice here. I love nature. I hope you're having fun. Wait. What is that? I don't think we should be here anymore. Bom, primeiro eu achei que esse é só mais uma cópia de Lazy Games, só que eu acabei indo mais fundo e encontrei algo bem interessante. Então hoje eu vou contar pra vocês a história de Angel. Então, pra começar eu vou contextualizar vocês. O nome da conta da criadora é Vivisic, e os episódios eles não estão sendo lançados em ordem cronológica, então eu tive que criar uma ordem, o que também quer dizer que eu posso ter errado alguma coisa, mas eu espero que não. Então, esse é o Angel. Ele começa a série internado em um hospital psiquiátrico. Nesse episódio, ele encontra alguém no hospital, e essa pessoa pede ajuda pra ele, mas ele não faz nada. A pessoa tem uma voz feminina, e ao meu ver pode ser a Molly, antes dele conhecer ela. Please, I'm begging you. E essa é a Molly. Ela também tá internada no hospital com o Angel, por causa de um distúrbio alimentar e pelo trauma causado pelo suicídio do amigo dela, o Haas. A Molly acaba se apegando ao Angel porque ele lembra ela do Haas. Em algum momento ele sai do hospital e volta pra casa, mas lugares carregam memórias, e nem sempre elas são boas. Eu tinha melhorado. Eu realmente tinha. Eu prometi pra todo mundo que ia ficar melhor. E eu melhorei. Tem manchas de lágrimas nas minhas pálpebras, e os meus cílios estão tão molhados. Por que isso? Provavelmente a nostalgia e conforto dos meus próprios tempos sombrios, onde eu sentaria em um canto e tentaria me encontrar de todas as maneiras possíveis. Eu pegaria o telefone e ficaria olhando a tela branca por horas, esperando que algo mudasse. Mas eu ainda sou eu. Todo mundo que me deixou não acreditava nisso. Tudo isso já passou. Às vezes eu penso sobre eles. Apenas às vezes. Porque eles nunca deixaram um adeus final. E tá tudo bem. Agora eu ainda tô no mesmo quarto que eu tava anos atrás. Sentado na mesma cama, no mesmo canto, nas mesmas paredes estranhas e decoração surreal. Mas eu me sinto bem. Eu melhorei. Mesmo com esses sentimentos voltando, o Angel ainda tem a Molly, que aparentemente estuda na mesma escola que ele. Só que ele começa a dar indícios de não tá bem, e a Molly, mesmo preocupada, não parece ser uma boa influência pra ele. Nesse episódio, por exemplo, o Angel ele tá preocupado com o que eles vão fazer se descobrirem os corpos que eles enterraram no quintal da Molly. E a Molly responde pro Angel ficar tranquilo que não vão descobrir, como se isso fosse super de boa e normal pra ela. Trying to not worry, but like, they're literally in your backyard. I know they are silly. Anyways, could you pass me the cigarette? E nesse outro, a Molly chama o Angel pra matar a aula, daí eles vão num gramado fumar e o Angel fala isso. Hey Molly, do you ever think about, like, disappearing from the earth, like, forever? Yeah, sure, whatever. Em casa, o Angel se autolesiona e a Molly manda um áudio falando que não acha que isso é saudável pra ele e que ele tinha que procurar ajuda. Então o Angel vai pra um atendimento e a psiquiatra fala que se isso acontecer de novo, eles vão ter que mandar ela pro hospital psiquiátrico. Então, durante os episódios, o Angel ele tem crises e faz coisas que, assim, foi algo bem difícil de encaixar na cronologia porque não tem muito onde colocar, não tem muito uma marcação temporal pra colocar. Mas eles servem basicamente pra nos mostrar como que tá a cabeça do Angel e como que ele tá se sentindo. E essa cena desse último episódio é muito interessante porque o Angel ele fala pra psiquiatra que ele não quer se matar, ele não fez isso pra tentar se matar.
O que significa que ele tá usando dessa autolesão pra lidar com sentimentos difíceis e algo que ele não consegue lidar sozinho, é muito forte. O que é algo bem comum no transtorno de borderline, que é um diagnóstico que ele vai demonstrar ter durante vários episódios, inclusive nesse episódio aqui que tem o nome de borderline. This is so annoying. Aqui o episódio ele mostra mais a despersonalização do Angel e o jeito mais fácil que eu encontrei de explicar é basicamente assim. Tá vendo como tu consegue sentir que as coisas aqui não são reais? Tipo, tu olha e algo no teu cérebro sabe que isso não é tu e que as coisas não são o mundo real. E é assim que a despersonalização se parece. Só que a pessoa sente isso no seu corpo e na vida real. Depois ele pergunta por que os amigos dele odeiam ele, que é um dos sintomas do borderline, que é o medo do abandono. E por último ele pergunta por que tem aquela figura sombria. Mother, Yes, Angel. what happens when we die? Oh, I can't tell you that. Time will come, and then you will get the answer. Oh, okay. Nesse episódio, a mãe do Angel parece super tranquila com o que ele tá perguntando pra ela. E o Angel parece super retraído pra falar com a mãe. E se a gente olhar o character sheet da mãe, a gente vai entender por quê. Basicamente, a mãe do Angel era abusiva com ele. Não se sabe que tipo de abuso e nem o motivo, mas o que eu entendo é que como o Angel ele usa pronomes masculinos, só que ele se veste com roupas que parecem ser femininas, o que eu entendi foi basicamente que ele provavelmente nasceu como mulher, mas se identifica como homem. E a mãe, ao saber disso, não lidou muito bem, e o que resultou em abusos, provavelmente verbais ou alguma coisa assim. E pode muito bem ter levado à despersonalização que o Angel tem, que faria sentido todo esse sentimento de não se sentir real dentro do próprio corpo. Hello? E esse é o visitante. Pra falar a verdade, não se tem muita informação sobre ele. No character sheet dele só diz que ele pode ser ou não uma alucinação. E é de uma espécie desconhecida e só o Angel sabe da existência dele. No livro A Agonia do Eros, Byung-Chul Han diz que o Eros arranca o sujeito de si mesmo e direciona-o ao outro, enquanto a depressão, ao contrário, mergulha em si mesmo. Bom, durante os dias a Molly vai tentando tirar o Angel de casa, e em uma dessas saídas isso acontece. See? Being outside is not that bad after all. Yeah, sure, whatever. I have to go to the bathroom. I'll be quick. Okay. Shit, I don't have a lighter. That guy over there is smoking. He probably has one. Hey, sorry, do you have a lighter maybe? Yeah, I do. Here you go. Thanks. Name's Angel, by the way. No worries, Angel. Nice to meet you. My name is Cameron. The people call me Jork. E a partir daí as coisas mudam pro Angel, porque depois de conhecer o George, ele começa a se sentir melhor. Aparentemente, depois que eles começaram a namorar, o Angel saiu de casa. Porque nesse episódio, quando ele tá falando com o George, ele diz que viu a mãe no açougue. E diz que mesmo não sendo culpa dela ele ser assim, ele ainda se sente estranho. Provavelmente pelo fato da mãe ter se arrependido do que fez. Man, I wish I was one of those, like, cool magical girls that have powers and, like, cute outfits and hairstyles and stuff.
You can be one. Just ask me, and I'll turn you into a magical girl. Hey, whoa, what the fuck? Who the fuck are you? I don't answer on those questions, but like, if you want to be a magical girl, just say it. Fine. I wanna be a magical girl. Done. I'm gonna go now. Bye. What the fuck? That was weird. Okay, what does this do? Hey, Molly! Come here. I wanna test something out. Yeah, what's up? Can you, stand, right there? Yeah, sure. I'm there. Whoa, what the fuck did I actually do? Molly? Molly, you're alive? I don't think she is. Man, fuck you, go away. Ugh, I gotta call George now. Hey man, I think I accidentally killed someone. I'm not sure. Can you come over so you can see the actual scene and shit? Ok, aqui eu me surpreendi. Porque o Angel nesse episódio aparentemente ele mata a Molly, só que ele não tem nenhuma reação, ele só chama o George. Inicialmente eu achei que era alguma coisa figurativa, tipo, o Angel matar a Molly significa que ele tá deixando ela de lado por causa do George. Só que daí lançou esse outro episódio. Nesse episódio, a Molly ela reaparece como fantasma, e o Angel literalmente pergunta como ela tá ali se ele matou ela. E ela diz que provavelmente ela tá aparecendo ali por causa da culpa que o Angel sente por ter matado ela. Daí ele decide tomar os remédios dele pra parar de ver ela. Então... por que carambas o Angel mataria a Molly? Eu tava com essa dúvida depois de ver os vídeos, daí eu fui atrás de ver outros posts na conta e eu achei isso aqui. Aparentemente, a Molly ela tava desenvolvendo uma paixão meio obsessiva com o Angel, e eu acho que foi por isso que ele acabou em algum momento matando ela, e depois chamou o George pra enterrar o corpo. Amar é sofrer, e não pode haver amor de outra forma. O George morreu, e pelo vídeo a gente entende que foi algo relacionado ao problema de abuso de substância que ele tinha. Só que pro Angel isso foi uma quebra total. Ele não tinha mais ninguém com quem ele se sentia bem, então agora ele começa a se afundar ainda mais. O que tudo indica é que ele passa a usar alguma droga ou abusar de algum medicamento, e além de ter vários surtos. Pelo que parece, em algum momento então ele volta pra casa. Philip? Was that you? Oh, that was just you. Uma coisa interessante é que depois que o George morreu, o Angel arrumou um bonequinho de palhaço parecido com ele, que se chama Philip. Então, agora pro final, falta bastante coisa da história, então grande parte do que eu tô dizendo aqui é especulação. Aparentemente, o Angel ele é internado de novo, provavelmente porque a mãe percebeu o estado dele e mandou ele pra internação. No hospital agora ele tem mais um boneco, a Matilda, que ao meu ver pode ser a representação da Molly, já que ele pede pro Philip ser legal com ela, e ele provavelmente se incomodava com o jeito que a Molly agia com o Angel. Conforme o tempo vai passando, o Angel ele vai ficando cada vez mais no limite, porque ele não tem o que fazer lá e ele vai ficando privado de outras coisas. It's scary in here. And I think I ran out of cigarettes. This sucks. This is my last one. Até que em algum ponto, provavelmente depois de ele ter guardado os remédios que ele recebia por um tempo, ele faz isso.
E aqui acaba a história do Angel. Sinceramente, eu gostei muito da história. Eu literalmente tô seguindo a criadora pra ver o que tá sendo postado com o tempo. E realmente é uma pena que falta conteúdo agora pro final. Mas eu pretendo ir cuidando e juntar conteúdo pra em algum momento fazer uma versão mais nova desse vídeo. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, deu um trabalhão fazer o vídeo. Eu tô tentando dar uma reformulada no canal pra ficar mais perto do que eu gosto. Então esperem cada vez coisas mais legais. Have you ever felt that somehow you were not yourself? That your body was the same, but everything around you wasn't right. An image is so strange and foreign, flooded in like a raging water. Have you ever been in love with someone you hardly knew? Whereas every time you closed your eyes, you saw this person come alive. It kept you wide awake at night. You felt like you were burning up. It made you watch you scream. Then you passed out in a dream. Just once or twice is good for your soul. Just once or twice